If, else, alinhado é o tema dessa videoaula, ou estruturas condicionais compostas, como você preferir. Eu sou o professor Márcio Chaves, esse é o portal Easy Learning. Se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe e nos siga também nas redes sociais. Muito bem, pessoal, é um assunto muito bacana que a gente utiliza muito na programação, e se você está começando a programar, é de suma importância que você tenha domínio sobre isso, né? Então vamos lá. O que vem a ser o if-else alinhado ou estruturas condicionais compostas? É quando você tem um if-else dentro de outro if-else, tanto dentro do if quanto do próprio else. Mas em qual situação realmente que isso vai acontecer? Isso vai acontecer sempre que você tiver mais de duas possibilidades de execução. Então, se eu tenho apenas duas possibilidades de execução, eu utilizo um if-else simples. Se eu tenho mais de duas, eu utilizo um if-else alinhado. E quantas vezes, professor, eu vou ter que repetir um if? Quantas vezes que eu utilizo um if? Sempre uma vez a menos que a quantidade de possibilidades que você tem para executar. Então, se você tem 4 opções de execução, você vai utilizar 3 ifs. Se você tem 3 opções de execução, você vai utilizar 2 ifs. E se você tiver apenas 2 opções de execução, aí vai ser uma estrutura condicional simples, tendo apenas um if para você utilizar. Muito bem. E como que funciona a sintaxe? A sintaxe é o seguinte: você vai colocar o if, a sentença lógica desse if, né, e os comandos, né, para caso essa sentença lógica seja verdadeira, ok? E lá no seu else, esse else desse primeiro if aqui, você coloca o segundo if. Então tudo que vier aqui, né, dentro desse primeiro else é como se fosse a parte falsa desse primeiro if, dessa primeira sentença lógica, tá bom? Então sempre que você for olhar por essa perspectiva, né, pense, se não, essa sentença não é verdadeira, existem várias outras que podem encaixar, né, dentro dessa primeira que vai ser falsa. Aí você entrou no else, né, nesse else que vai ter um outro if-else, tá bom? E aí, nesse caso, ele vai validar novamente se essa sentença é verdadeira e, por último, aí você coloca os comandos para caso ela também seja falsa, tá certo? Isso aqui pode executar várias vezes? Sim, pode executar inúmeras vezes. Porém, eu acredito que dependendo como a gente analisar a situação e resolver implementar esse código, ele poderá ser descrito com outros comandos, como switch case, por exemplo. Tá bom? Aqui no nosso fluxograma, né, nós temos os comandos aqui do nosso algoritmo. Aí ele encontrou um if-else. Se, né, essa sentença lógica desse if-else for verdadeiro, ele executa os comandos para verdadeiro e depois segue o fluxo normal. Caso seja falso, ele vai entrar aqui no outro if-else e dentro desse if-else ele vai também ter também uma possibilidade verdadeira e outra possibilidade para falso, tá certo? E aí depois eles podem todos se encontrar aqui executando uma série de comandos, tá bom? A gente vai fazer um programa prático também, vai fazer uma aula prática, onde a gente vai colocar para vocês, né, a leitura de idade e vai validar se essa pessoa está apta ou não a votar, bem como se ela tem um voto obrigatório, se é facultativo ou se ainda não realiza esses votos, tá bom? Então, esse vídeo vai estar aqui nos cards interativos aqui desse vídeo que nós falamos aqui, bem como na descrição logo aqui abaixo. Te espero lá.